Olá, hoje nós vamos falar sobre o neocolonialismo. A industrialização do continente europeu marcou um intenso processo de expansão econômica. O crescimento dos parques industriais e o acúmulo de capitais fizeram com que as grandes potências econômicas da Europa buscassem a ampliação de seus mercados e procurassem maiores quantidades de matérias-primas disponíveis a baixo custo. Foi nesse contexto que, a partir do século XIX, essas nações buscaram explorar regiões da África e Ásia. Gradativamente, os governos europeus intervieram politicamente nessas regiões, com o interesse de atender à demanda de seus grandes conglomerados industriais. Distinto do colonialismo do século XVI, essa nova modalidade, que é por isso que chama de neocolonialismo, que é uma modalidade de exploração, pretendia fazer das áreas dominadas grandes mercados de consumo de seus bens industrializados e, ao mesmo tempo, polos de fornecimento de matérias-primas. Além disso, o grande crescimento da população europeia fez da dominação afro-asiática uma alternativa frente ao excedente populacional da Europa, que no século XIX abrigava mais de 400 milhões de pessoas. Apesar de contarem com grandes espaços de dominação, o controle das regiões alvo da prática neocolonial impulsionou um forte acirramento político entre as potências europeias. Os monopólios comerciais, almejados pelas grandes potências industriais, fizeram do século XIX um período marcado por fortes tensões políticas e, em consequência, a intensa disputa dos países europeus. O século XX abriu suas portas para o primeiro conflito mundial da era contemporânea. Somado aos interesses de ordem político-econômica, a prática imperialista também buscou suas bases de sustentação ideológica. A teoria do darwinismo social, de Herbert Spencer, pregava que a Europa representava o ápice do desenvolvimento das sociedades humanas. Em contrapartida, a África e a Ásia eram um grande reduto de civilizações infantis e primitivas. Influenciado por esse mesmo conceito, o escritor britânico Rudyard Kipling defendia que o repasse dos desenvolvidos, dos conhecidos desenvolvidos, conceitos da cultura europeia aos afro-asiáticos representava o fardo do homem branco no mundo. Com relação à África, podemos destacar a realização da Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, na qual várias potências europeias reuniram-se com o objetivo de dividir os territórios coloniais no continente africano. E nessa região podemos destacar o marcante processo de dominação britânica que garantiu o monopólio sobre o Canal de Suez, no norte da África. Fazendo ligação entre os mares Mediterrâneo e Vermelho, essa grande construção foi de grande importância para as demandas econômicas do Império Britânico. Na região sul, os britânicos empreenderam a formação da União Sul-Africana, graças às conquistas
militares obtidas na Guerra dos Boeres, que foi de 1899 a 1902. Na Índia, a presença britânica também figurava como uma das maiores potências coloniais da região. Após a vitória da Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 a 1763, a Inglaterra conseguiu formar um vasto império marcado por uma pesada imposição de sua estrutura político-administrativa. E a opressão inglesa foi alvo de uma revolta nativa que se deflagrou na Guerra dos Cipaios, ocorrida entre 1735 a 1741. Para contornar a situação, a coroa inglesa transformou a colônia indiana em parte do Império Britânico. Então, daí, resistindo historicamente ao processo de ocupação desde o século XVI, o Japão conseguiu impedir por séculos a dominação de seus territórios. Somente na segunda metade do século XIX, que as tropas militares estadunidenses conseguiram forçar a abertura econômica japonesa, com a entrada dos valores e conceitos da cultura ocidental no Japão, ocorreu uma reforma político-econômica que industrializou a economia e as instituições do país. Tal fato ficou conhecido como a Revolução Meiji. Com tais reformas, o Japão saiu de sua condição econômica feudal para inserir-se nas disputas imperialistas. Em 1894, os japoneses declararam guerra à China e passaram a controlar a região da Manchúria. Igualmente interessados na exploração da mesma região, os russos disputaram a região chinesa na Guerra Russo-Japonesa, em 1904. Após confirmar a dominação sobre a Manchúria, os japoneses também disputaram regiões do Oceano Pacífico com os Estados Unidos, o que acarretou em conflitos entre essas potências entre as décadas de 1930 e 1940. Outras guerras e conflitos foram frutos do neocolonialismo. Entre elas, podemos, inclusive, destacar a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por fim, percebemos que a solução obtida pelas nações industriais, frente à questão de sua superprodução econômica, teve consequências desastrosas. O imperialismo foi responsável por uma total desestruturação das culturas africanas e asiáticas. Na atualidade, vemos que as guerras civis e os problemas socioeconômicos dessas regiões dominadas têm íntima relação com a ação imperialista. Ainda hoje, a gente pode constatar isso. Então, esse neocolonialismo é uma forma, mais uma forma de dominação e de controle dessas regiões. Ok? Vamos estudar. Esse assunto também é atual e é importante para o estudo de vocês. Tchau.